Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre gestão, carreira, negócios. E para isso, nós teremos as histórias vividas e contadas pela jornalista Cristiane Corrêa, especialista na área de negócios e gestão, autora de 3 grandes livros nesta área que contam a história de grandes empresários brasileiros, gestores brasileiros. O último deles, esse que eu tenho em mãos aqui, Vicente Falcone, O que importa é resultado. Cris, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar mais uma vez conosco aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia para você. Obrigada, Milton. Vai ser um prazer conversar com você e os ouvintes da CBN. Eu falei aqui, Cristiane Corrêa, que você é autora de Vicente Falcone, mas você também escreveu Sonho Grande, a história dos 3 executivos, lá que traça a trajetória dos empresários Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles, Beto Sucupira, Abílio, determinado, ambicioso e polêmico, e agora chega ao Vicente Falcone. Essa trajetória, saindo do Sonho Grande, passando por Abílio, chegando a Vicente Falcone, ela foi planejada ou ela aconteceu por acaso? Olha, Milton, ela vai acontecendo. Tem uma lógica, né, na sequência, mas não dá pra eu te dizer que quando eu fiz o primeiro eu já sabia quais seriam os outros 2. Eu acho que depois que essa trilogia tá pronta, fica meio fácil perceber que, assim, no Sonho Grande eu conto a história de uma cultura corporativa vencedora, que foi a cultura criada pelo Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e o Beto Sucupira. Aí depois eu conto a história de quem é provavelmente o maior self-made man do Brasil, que é o Abílio, uma pessoa que, sabe, assim, nasceu numa edícula e criou uma empresa gigantesca, que foi o Pão de Açúcar. Hoje ele não tá mais lá, mas levou a ser o maior varejista do Brasil, né? E aqui a gente tem uma pessoa, o Falcone, que é aquela pessoa que fala sobre execução. Eu vejo muita gente falando assim, eu tenho grandes ideias e tal. Pô, ideia é ótimo, mas se você não tirar do papel e executar, grandes ideias não valem muita coisa no campo das ideias, entendeu? E o Falcone é essa pessoa que eu acho que traz uma concretude, traz um modelo de gestão, e eu acho que aí acaba que a trilogia fica bem composta, mas, assim, no começo eu não pensei que seria essa a sequência. Acabou dando certo. Acabou dando essa sequência, até porque você vai agora para o homem e para as ideias que estão por trás de todos esses grandes sucessos que foram, porque ele deu sustentação para tudo isso, trazendo a sua metodologia. Exatamente. Quer dizer, não dá para dissociar, por exemplo, a história do pessoal do Sonho Grande da carreira do Falcone. O Falcone está no conselho quando era Brahma ainda, nos anos 90, né? Então está no conselho da Brahma desde aquela época, está até hoje, é uma pessoa muito influente na cultura deles. O trio tinha muito essa ideia de trazer meritocracia para dentro da empresa e tal. Mas como é que você faz para operacionalizar isso? Como é que você faz para distribuir metas para milhares de funcionários? Como é que você faz para ganhar eficiência operacional? Isso tudo eles aprenderam com o Falcone. Aliás, eles acreditavam, né, que tinham esse processo já bem desenvolvido quando se depararam com a realidade do Falcone. Quando o Falcone deixou claro para eles, vocês não estão nem calculando isso aqui direito, não sabem nem quanto vocês estão vendendo ou deixando de vender como deveriam. Sim, é um erro, acho que bastante comum em empresas, você achar que você está fazendo aquilo bem feito, né? Primeiro porque a pessoa que aponta que alguma coisa não está sendo bem feita, em geral é vista como uma chata, né? Não alguém que quer resolver um problema. Então, todo mundo acha que está fazendo direitinho. Precisa, às vezes, ter um olhar externo para mostrar que, olha, aqui você não tem competitividade nenhuma. Você precisa ganhar eficiência. Quando o Falcone começou na Brahma, por exemplo, os processos, se é que a gente pode chamar assim, eram tão ausentes que o sabor da cerveja variava de uma fábrica para outra. E, na verdade, variava até na mesma fábrica, dependendo de qual era o mestre cervejeiro que estava tocando o processo do dia. Então, ou seja, não tem processo, né? E o Falcone ajudou a resolver tudo isso. Agora, em compensação, o Falcone aprendeu com o trio a ter uma visão mais financeira. Ele tinha antes uma visão muito só operacional. Então, assim, o processo tem que estar bem feito e tal, mas quanto isso vai trazer de resultado financeiro para a empresa? É uma coisa que ele não pensava muito no começo. Então, eu acho que teve uma simbiose muito grande, porque de um lado eles aprenderam muito de eficiência e do outro o Falcone aprendeu que é preciso ter uma métrica financeira também. Apresenta para nós Vicente Falcone, personagem deste livro.
Falcone foi professor de engenharia em Minas Gerais e já quando estava com 40 e poucos anos é que começou a ganhar um pouco mais de representatividade. Dar umas consultorias e tal. Ele explodiu, tinha uma consultoria dentro da universidade onde ele lecionava, mas ele explodiu mesmo quando o Brasil, nos anos 90, quando o Brasil abriu sua economia para o mundo, e aí ficou nítido que as empresas brasileiras estavam muito atrasadas, né? Então, naquela época, ele começou a dar palestras pelo Brasil inteiro, contando como é que era esse sistema de gestão que ele criou e que é muito baseado numa metodologia japonesa. Ele é um grande especialista, foi para o Japão várias vezes, então, assim, tudo que o Japão fazia de eficiência, ele incorporou, simplificou e começou a ensinar as empresas brasileiras a fazer. Então, ele está fazendo isso, tem uma consultoria hoje em dia, ainda é ativo na consultoria, ele está com 77 anos, mas ainda é ativo, e é isso que ele vem fazendo, ensinando empresas e governos brasileiros também a ganhar eficiência. A gente, no livro, conta algumas experiências também na esfera pública. Aliás, ele esteve por trás daquele trabalho de gestão no apagão que o Brasil enfrentou no governo Fernando Henrique. Foi uma atuação dele importante nesse sentido. Foi vital, porque no começo da década de 2000, a gente não lembra mais, né? Mas o Brasil ia ter aquele apagão que ia acabar tudo de energia, certo? E as pessoas, a tendência como é sempre empurrando com a barriga, quando elas vão realmente encarar o problema, ele tá gigantesco. E naquela época, o Pedro Parente, hoje presidente da Petrobras, e que era ministro da Casa Civil, ficou encarregado de coordenar a equipe que ia cuidar dessa operação de salvar o Brasil do apagão. E ele chamou o Falcone. E a atribuição do Falcone foi estabelecer uma meta para todos os brasileiros. Ou seja, você não sabe, mas você já cumpriu uma meta estabelecida pelo Falcone em algum tempo atrás. Então, lembra que a gente recebia em casa, olha, você só pode gastar tanto de energia, porque senão você vai pagar mais, né? Tinha várias restrições. Para empresas... Tínhamos várias metas. Tinha várias metas. Tinha meta para empresa, meta para consumo residencial, meta para todo mundo. E tudo colocado de maneira muito clara naquele momento, porque aquele processo de gestão do apagão é um processo exemplar, é uma referência para o Brasil. Exatamente. Tinha que ser simples, porque todos os milhões de habitantes tinham que entender, tinham que conseguir cumprir e tinha que dar resultado rápido. Porque era um apagão, como o Falcone me contou ao longo do livro, que era um apagão assim, olha, vai acabar a luz porque não tem água para gerar luz. Então, assim, enquanto não chover, continua sem luz. Você imagina o que seria um hospital sem luz, você não conseguir transportar alimento ou armazenar alimento porque está tudo sem energia. Seria uma coisa caótica. Então, foi realmente uma operação de guerra e que, se não tivesse sido feita a tempo e com metas rigorosas, a gente poderia ter entrado numa fria. Ao mesmo tempo, você traça essa figura que é marcante na gestão brasileira, referência para sempre, que é o Vicente Falcone, mas aponta algumas dificuldades e problemas que ele enfrentou na sua carreira, inclusive de gestão dos seus próprios negócios. Você se surpreendeu quando descobriu isso? Alguns aspectos, sim. Eu, na verdade, em todos os livros tento mostrar que os biografados não são super-heróis, né? Eles são gente de carne e osso e não acertam 100% das vezes, né? E no caso do Falcone, o que chamou a atenção é isso, assim, que em algum período a consultoria dele, ele teve um sócio durante várias décadas e o Falcone era a pessoa que atuava da porta para fora. Então, ele estava mais envolvido com o cliente mesmo do que com a administração da empresa dele. Do seu próprio negócio. Do seu próprio negócio. Então, assim, curiosamente, os consultores não tinham metas financeiras de avaliação. Que é um negócio que hoje na consultoria tem, mas durante alguns anos não houve isso. E foi, claro, foi um pouco surpreendente para mim. Mas isso a gente vai vendo em todos os livros. Quer dizer, quando eu escrevi o Abílio também, ele teve aquela briga absurda com o sócio francês. E eu gosto de contar, porque as pessoas têm que entender assim, olha, essas pessoas não acertam em 100% dos casos. Para mim, o que faz a diferença é como elas vão reagir com a adversidade, entendeu? Se elas vão, vamos varrer para debaixo do tapete e faz de conta que não está acontecendo nada, ou se elas vão encarar aquilo, aprender uma lição, porque é uma lição, e agir de uma forma diferente dali para frente. Quando você começa a escrever um livro, biografia de alguém, quer dizer, você se aproxima muito deste personagem. Isso não gera uma intimidade que às vezes te constrange em tocar em determinados assuntos?
Olha, não, porque eu foco o livro, assim, a gente fala que é uma biografia, mas o livro é um livro mais, assim, de gestão mesmo. Eu não fico contando muito da vida pessoal da pessoa. Nem sei se eu tenho tanto interesse. E o que eu acho interessante mesmo na história dele é essa coisa profissional. Então, quantas vezes eu encontrei com ele pessoalmente? Umas 8 vezes ao longo do livro. Não é tanto assim, né? Não dá pra dizer que, sei lá, que eu fui no aniversário, que ele vai na minha casa. Nada disso aconteceu. Então, eu acho que do mesmo jeito que na minha vida anterior, em redação, eu tentava manter uma distância, eu tinha uma chefe que falava assim, jornalista não tem amigo, tem fonte. Eu gosto de lembrar sempre disso, assim, de não achar que aquela pessoa é minha amiga. Ela é minha fonte, a gente está tendo uma relação de trabalho. Então, eu acho que a gente mantém uma certa distância, assim. Eu pergunto isso até porque, num caso como esse, você pede autorização para fazer o livro? Nesse caso, sim. Autorização, assim, olha, eu gostaria de escrever uma biografia sobre você. Hoje em dia, não é mais necessário que a pessoa autorize, né? Então, basicamente, fica implícito, se você não colaborar, eu vou fazer. Eu vou escrever igual, mas como pelo menos aconteceu eu no estou Sonho lhe Grande. informando. Isso, como aconteceu no Sonho Grande. Então, assim, o que é fundamental para mim é a pessoa participar me dando entrevistas. Então, ela dá entrevista, na medida do possível, ela tira a foto para capa e tal, mas ela não vai ler o livro antes, nada disso vai acontecer. É uma obra independente. Ela se transforma e ela tem que ser tratada como uma fonte de informação, portanto, como acontece com qualquer jornalista em relação aos seus entrevistados. É esse o olhar que você tem que ter. É esse o olhar que eu tenho. O problema é que você desvenda a vida dessa fonte muito mais do que qualquer jornalista faria para conseguir montar essa obra. Sim, porque eu fico 2 anos em cima da pessoa, então eu acabo vendo coisas que a maioria das pessoas não veria de outra forma. E tem aprendido nessas conversas, aprendido até para desenvolver a sua carreira como uma empreendedora? Aprendo muito desde o primeiro. Aprendi, por exemplo, a não contar quais são os meus sonhos grandes, né? A gente que é jornalista às vezes fica falando muito do que quer fazer. Eu não falo. Quando acontece, ótimo, mas assim, eu não fico contando o que eu vou fazer. Aprendi a pensar mais no longo prazo. Então, assim, eu hoje vivo de fazer livros e palestras. Então, eu preciso entender que a cada 2 anos eu tenho que lançar um livro. Então, eu tenho que pensar num pipeline, sabe? Eu tenho que pensar no longo prazo. Outra coisa que eu aprendi é não gastar dinheiro à toa. Não gastar dinheiro à toa. Isso na minha vida pessoal, por exemplo, várias vezes eu vou comprar um negócio e penso assim, puxa, mas para comprar essa blusa eu preciso vender 150 livros. Será que essa blusa é tão legal, né? Será que essa blusa é muito cara ou o livro está muito barato? Pois, tem essa questão também. Até no condomínio que eu moro, a gente implementou lá um controle de estoque de produtos de limpeza, tudo. Então, assim, não gastar dinheiro à toa é uma coisa também que hoje em dia eu levo a sério. A Audrey Ferreira, ou o Audrey Ferreira, escreve para cá e diz assim, ele está no Facebook nos acompanhando ao vivo: a convivência com pessoas, com intelectuais, favorece e amplia os ângulos da vida acadêmica. Eu imagino que, para a formação da sua carreira, de uma outra carreira, diferente daquela que você mantinha dentro da redação, esses contatos têm sido extremamente ricos, por exemplo, para os seus trabalhos de palestra. Você dá aula? Não dou aula. Gostaria de dar aula? Sabe que já me falaram que seria legal, é uma coisa que eu ando pensando, quem sabe? Você não quer falar dos seus sonhos grandes. É isso. Eu não conto nada. Dá certo. Bom, mas enfim, apenas Audrey Ferreira chamando a atenção aqui para essa questão da importância desse contato com intelectuais, pessoas que têm uma inteligência acima da média no seu negócio. Olha, eu acho que ele tocou no ponto que para mim é o mais legal quando eu estou escrevendo um livro, que é justamente conversar com as pessoas, sabe? Porque sentar e escrever, eu vou confessar que é a parte chata, né? Você fica sozinha no escritório, meses escrevendo. Agora, quando você está apurando o livro e tendo essa oportunidade de conversar com tanta gente e aprender, né? É uma oportunidade de aprender. Então, assim, eu me sinto muito privilegiada nesse sentido, porque posso falar com gente no Brasil e fora, sabe? Imagina, fui entrevistar Warren Buffett nos Estados Unidos uma vez. Então, você fala, poxa, o cara é o 3º homem mais rico do mundo, eu tô aqui 1 hora, ele só comigo, assim. É um privilégio enorme, né? E acho que ele tocou no ponto que é a coisa que eu mais gosto mesmo, é conversar com essas pessoas. Se tiver que identificar alguns ensinamentos que você teve com o Vicente Falcone, pontos chaves desse processo dele que levaram a ser o que é, e as empresas nas quais ele trabalhou, né, ou prestou o seu serviço, conseguiram chegar onde chegaram. Que pontos são esses que você identifica?
Acho que o primeiro é que sem medição não há gestão. Eu vejo muita empresa por aí ainda que vai gerindo de forma empírica, entendeu? Sem ter um racional ali por trás, sem medir nada. E, honestamente, não dá. É como o Falcone fala assim, olha, opinião todo mundo tem, mas opinião não serve para muita coisa. Vamos ver, assim, racionalmente o que acontece. Então, assim, faz testes, faz projetos pilotos, não fica tentando resolver um problema com base em achismo ou com base em como aquilo foi resolvido no passado. Gente, o mundo muda todo dia e a solução do passado não resolve o problema de hoje. Então, essa história de sem medição não há gestão, eu acho que é muito importante. E cabe para qualquer tipo de negócio que nós estamos tocando. Porque área. Você fala de um Vicente Falcone que sustenta grandes empresas, como as quais você já citou aqui, grandes projetos, mas isso cabe para qualquer pequena empresa de alguém que esteja nos acompanhando agora. Claro, em qualquer setor e em qualquer tamanho. Como eu te falei, eu coloquei no condomínio onde eu moro um orçamento base zero, que é assim, vamos controlar tudo que a gente compra, porque se você não controla, não é que desvia nem nada, mas é que, sabe, fica tudo solto e ninguém presta atenção em nada. Então, assim, tem que controlar. Esse é um negócio. Deixa eu entender, você virou síndica? Não, Não necessariamente. Eu sou subsíndica por enquanto. Subsíndica, por enquanto. Mas tem uma carreira aí. Como você disse, não vamos falar de sonhos grandes. De chegar a síndico no prédio. Isso. Mas você implantou isso dentro no condomínio. A gente não chama de orçamento base zero lá, mas é isso, entendeu? É uma coisa de controle de custos, assim, rigoroso. Bom, você falou aqui que sem medição não há gestão. Que outro ponto você destaca para nós? Acho que um outro ponto importante é que desculpas não constroem uma organização e são patéticas. É uma frase do Falcone que eu adoro, porque já vi muita empresa, assim, faz aquele PowerPoint bonito para explicar por que não bateu a meta, né? E o que adianta o PowerPoint bonito para explicar por que não bateu a meta? O que importa é por que não bateu a meta e vamos resolver isso. Então, assim, essa história de criar desculpas, explicações, não dá. Tem um exemplo no livro que é muito engraçado, de uma rede de farmácia que opera naquele modelo drugstore americana, então vende outros produtos além de cosméticos e tal. E quando eles começaram a trabalhar com o Falcone, uma das primeiras reuniões de avaliação, o executivo que cuidava da área de pet, né, de produtos animais e tal, ele não tinha batido a meta. E aí ele começa a explicar por que ele não bateu a meta. E a explicação dele foi porque, naquela época, era a época de acasalamento das tartarugas. Então, as tartarugas consomem menos ração quando estão no período de acasalamento. Eu te pergunto, Milton, qual é a chance da ração para tartaruga ser o motor da queda de vendas ou de não alcançar as metas atingidas? Não tem lógica, mas você fica tentando elocubrar uma explicação quando devia simplesmente olhar friamente para o que aconteceu e corrigir. Porque se você não olhar, você não vai corrigir e o problema vai se perpetuar. Mas eu vejo muita empresa ainda que fica buscando desculpa em vez de buscar a solução. Isso é muito curioso, porque... E aí entra de novo na questão do achômetro, que tem muito a ver com a primeira regra que você nos traz aqui do sem medição não há gestão. Entra muito na questão do achômetro, porque a ideia da tartaruga me parece que é isso. E você se convence daquela verdade e com isso não resolve talvez o problema que seja muito mais claro se ele estiver bem tabulado, pelo menos. Exatamente. Então, assim, quando você acha, por exemplo, um outro caso que eu acho que é legal e a gente pode abordar teve uma época que numa das fábricas da Ambev estava tendo muita rotatividade de funcionário. Quando tem muita rotatividade de pessoal, qual é a primeira explicação que aparece? O salário deve estar baixo. Só que aí eles foram analisar. Será que é a questão do salário? Aí fizeram uma análise de salários, compararam com concorrentes, e falaram, bom, o salário está mais ou menos igual, aí deve ser outra coisa. Foram descobrir que o problema eram instalações tipo banheiro, refeitório e transporte. Então, assim, os funcionários estavam insatisfeitos com outras coisas, e coisas que poderiam ser corrigidas, e em vez de ficar simplesmente você falando assim, deve ser salário, vamos aumentar 5% e resolve. Não ia resolver. Você ia gastar mais e não ia resolver nada, entendeu? E isso ouvindo os funcionários, o corpo de funcionários, para você compreender. Isso está me lembrando outro tema que já foi tratado aqui no mundo corporativo, quando você falou a questão do transporte e que mostrava que um dos pontos que mais afastavam os novos talentos de uma empresa, pessoas que tinham sido tinham sido conquistadas pela empresa, seja num processo de seleção, de trainee, etc., era exatamente a questão da mobilidade.
porque havia uma distância muito grande, um desgaste, e aquele jovem acreditava que tem oportunidades em outros lugares, por melhor que fosse a empresa, mas não ia perder tanto tempo no transporte. Pois é. E, de repente, você não percebe um detalhe importante nesse processo. Exatamente. Então, essa história de você falar com a base, eu acho que seria o terceiro ponto que eu recomendaria aqui da história do Falcone. Até pela influência japonesa dele, ele dá muita voz para todos os funcionários de qualquer nível hierárquico, entendeu? Então, não é só o presidente que sabe o que está acontecendo na empresa. Quem está numa fábrica, quem está na ponta da gôndola atendendo o cliente, esse cara tem um conhecimento. Um conhecimento que é valioso e que deve ser preservado, entendeu? E isso para usar aquela palavra que todo mundo está falando hoje, do empoderamento e tal, essa história, o Falcone pensa nesse empoderamento do funcionário da base desde sempre, né? Uma vez eu tive a oportunidade de ir na fábrica da Toyota no Japão, e que eu adoro ver fábrica, né? E aí você entra na fábrica assim, e eu achava tão bonito aquele negócio de um funcionário, quando ele vê uma coisa errada, ele pode puxar um botão e parar a linha de produção para corrigir. E, sabe, é o funcionário da base. Hoje em dia, todas as montadoras funcionam desse jeito, mas meio que foi a Toyota que inventou esse sistema. Então, assim, o cara da base, ele tem conhecimento e precisa ser valorizado, porque se você não der voz para ele, o carro vai ser fabricado errado, o carro ou qualquer outra coisa, sim, e depois vai estourar lá na frente de qualquer maneira, né? Então, vamos valorizar esse conhecimento que vem da base. O provocado aqui por um dos nossos ouvintes, o José Edson, eu trago esse assunto de novo, como ele era um fã, como o Falcone era um fã dos métodos japoneses, ele lembra aqui que ele implantou o método 5S no Brasil. Isso, faz parte da metodologia do Falcone. Lá no início do processo. Sim, foi uma das primeiras coisas. Exatamente, porque isso a gente lembra quantos anos tem o sistema 5S. Sim, aqui no Brasil, uns 40 anos. É o básico do básico, de organização, né? De você arrumar sua mesa, de você pensar em questões de segurança, de limpeza. É o básico, mas pensa que o Brasil de 40 anos atrás, gente, era velho oeste o negócio, entendeu? Então a gente não tinha nada. Então o Falcone veio com essas coisas mais simples primeiro e depois foi sofisticando o sistema. Falcone ensinou os japoneses também? Acho que não. Acho que ele aprendeu com os japoneses e também com alguns americanos que também tiveram muita influência no Japão, mas não vejo isso como uma via de mão dupla, não. Acho que ele é que absorveu mais. Na carreira dele, ele teve influência no exterior? Hoje em dia, a consultoria atende alguns clientes fora, mas a maioria são empresas brasileiras que estão fora. Eu pergunto isso porque se vê no livro que havia em determinados momentos um olhar, um esforço para sair das fronteiras do Brasil. Eles têm essa ambição de internacionalizar, eu diria que está bastante tímida, por enquanto, entendeu? Então, o que se vê por enquanto é assim, vai uma empresa brasileira que eles já atendem, vai para fora, eles acompanham, mas um cliente, assim, exclusivamente estrangeiro, é mais difícil de acontecer. Hoje, a Falcone, ela trabalha em diferentes áreas. É uma empresa... Qual é o tamanho da Falcone hoje? Eles têm mais ou menos uns 800 consultores. Mais ou menos uns 800 consultores. São muitos consultores. Sim. Né? E atuam com diferentes braços na área da educação, por exemplo. É uma delas. No campo da educação, que exemplos, bons exemplos do trabalho do Falcone que tiveram impacto positivo? Olha, a gente conta no livro alguns exemplos em esfera pública, né? E talvez seja essa parte do livro que mais me deixa frustrada, porque a gente vê tantos avanços que eles conseguiram fazer, por exemplo, em Pernambuco, em Minas, até no Rio de Janeiro. E aí, por uma combinação de corrupção, mudança de governo e tudo aquilo que a gente está vendo hoje, todos os avanços se perderam. É muito triste, porque na esfera pública, como a escala é muito grande, qualquer ganho que você tem é um ganho colossal, né? E eles ficaram, por exemplo, em Pernambuco e tal, em Minas, no Rio, conseguiram vários avanços de melhoria na qualidade da educação, no alcance e tudo, só que hoje em dia meio que tudo se perdeu. Tudo se perdeu por trocas de gestão e aí trocas de ideias sobre aquele projeto, ou paralisação de um projeto por um preconceito político em relação ao que era feito. Ou mesmo corrupção, e aí tudo vai se desvirtuando. Quer dizer, a história da eficiência, ela tem que ser uma coisa que quem está no topo está patrocinando. Você tem que acreditar naquele negócio e aí todo mundo segue, porque você sabe, liderança é exemplo. Se quem está em cima não está nem aí para isso, o negócio morre. A primeira coisa que tem que fazer é convencer o chefe. É isso aí. Agora, por que eu trago a questão da educação? Exatamente por essa ideia, porque a gente percebe ali alguns exemplos de ações que ele desenvolveu na área pública
E essa frustração por o projeto não chegar à frente, pelo projeto ser paralisado, ser interrompido e não se conseguir os resultados que se conseguiriam. Mas, ao mesmo tempo, tem aqui uma esperança, porque é possível, com gestão qualificada, ter resultados até mais rápido do que se imagina. Com certeza. E o lance da escala, que é muito interessante. Porque numa empresa, a tua escala é reduzida. Agora, vai fazer um projeto... Vamos só retomar. O projeto do apagão. Foram 100 e tantos milhões de brasileiros envolvidos naquele projeto. E a gente conseguiu fazer aquilo. E aquilo foi interessante porque, de fato, a gente mudou padrões de comportamento de energia. Todo mundo trocou sua lâmpada em casa. Ninguém voltou para aquela lâmpada que consome mais, né? A gente mudou mesmo. Então, assim, se houver um interesse em levar essas coisas adiante, elas são possíveis de acontecer. Você coloca no capítulo aqui metas para 176 milhões de habitantes. Isso. Que é exatamente o capítulo que trata dessa questão da gestão lá no período do apagão. Eu anotei aqui logo no início, quando você disse assim que o Falcone foi ali pelos 40 e poucos anos que ele deu, diríamos assim, uma virada na carreira dele. Decolou até então. Decolou na carreira dele. Foi mais ou menos nessa idade também que você trocou sua carreira, não foi? Foi, eu tava um pouquinho mais nova só. É mesmo? Mas eu tava prestes a fazer 40, 30 e poucos anos quando comecei a pensar em mudar de carreira, né? E eu trabalhava em redação já fazia 12 anos. Eu tinha trabalhado até em assessoria de imprensa há 6 anos. E eu pensava em mudar, não era para outra redação. E eu tinha vontade de contar a história que viria a ser o sonho grande. Fiquei vários anos ensaiando isso. Mas é difícil a gente mudar, né? É difícil, eu tinha um emprego que era... Eu me sentia segura, tinha um monte de benefícios. E a própria idade te deixa mais com medo de mudar. E aí eu falei, bom, até que chegou uma hora eu tava tão, assim, infeliz mesmo, que era isso ou sei lá. Tô falando isso porque eu imagino que hoje você consiga teorizar melhor aquela troca de carreira que você fez lá, talvez sem muito planejamento, não sei. O planejamento foi assim, eu fiquei 2 anos amadurecendo a ideia. E então você ficou um bom tempo pensando nesse assunto. E guardando uma grana para a hora que você tiver sem grana entrando. Mas eu não sabia o que ia acontecer. Será que o livro vai vender? Será que não vai vender? Será que eu vou ter que depois voltar e procurar emprego em redação? Podia acontecer qualquer coisa, né? Mas eu estava realmente disposta a arriscar. Eu acho que o que aconteceu depois, e você está falando aqui, passado o turbilhão a gente teoriza melhor, é que finalmente eu entendi o que eu sei fazer na vida, que é contar história. Então, precisei sair da redação, escrever um livro. E eu fui entender isso lá pelo Abílio, sabe? Que o que eu sei fazer é contar história. Então, durante um tempo foi em redação, agora é em livro, pode ser nas palestras. A gente está aqui contando uma história, eu e você. E espero que tenha formatos que eu ainda não explorei de contar histórias e que eu venha a explorar no futuro, entendeu? A gente está chegando no final do programa. Na última vez que a gente conversou, você contou pra gente aqui que você estava já iniciando o trabalho sobre o Falcone. Pergunto a você o seguinte: quando vai aparecer uma mulher na sua biografia, além de você? Várias pessoas me perguntam isso e é difícil. É difícil. Eu não consegui ainda chegar num nome... Não por sua causa, mas principalmente porque não se tem essa mulher assumindo esse posto? Eu acho que ainda tem muitas mulheres hoje que estão em ascensão, ainda bem, né? Mulheres chegando em conselho de administração, que era coisa que não se via muito. Mas ainda as mulheres que estão tanto no topo quanto, por exemplo, empreendedoras, muitas delas são herdeiras, né? Em conselho também acontece muito isso. E eu acho que... recentemente eu fiz uma série de entrevistas em vídeo com empreendedores. E teve uma empreendedora, a mulher que eu entrevistei, e ela contava da dificuldade que foi quando ela estava esperando o bebê e estava criando a empresa na mesma semana. Então ela estava no hospital e assinando coisa da empresa, de abertura da empresa. E aí depois você vê uns comentários assim no Facebook de mulheres mesmo, falando assim, nossa, que absurdo, ela devia estar cuidando só do filho em vez de cuidar da empresa. Então, assim, essa questão feminina, eu acho que ela ainda tem muitos pontos para serem explorados, sabe? Às vezes até as próprias mulheres, eu não sei se elas curtem de verdade tanto essas histórias. Então, pelo que você está dizendo, a próxima biografia ainda não é sobre uma mulher? Não. Ainda não? Não. Eu gostaria que fosse. Se tiver sugestões... Já está planejando esse trabalho. Se os ouvintes tiverem sugestões, podem mandar. Tá certo, então. Pode mandar, sim, sem dúvida. A sua sugestão será sempre muito bem-vinda.
Cristiane Corrêa, obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui, conversando, trazendo um pouco mais dessa experiência que você foi adquirindo e contando também a história do Vicente Falcone, que é o personagem desse livro, O que Importa é Resultado, esse livro que eu tenho aqui em mãos e que conta o lado bom e os problemas que o Falcone enfrentou. Porque todos esses gigantes enfrentam problemas também, mas eles são gigantes porque eles conseguem superá-los. É isso aí. Cris, muito obrigado. Então, uma nova oportunidade. Obrigada, Milton. Cristiane Corrêa, que é autora de Vicente Falcone, O que Importa é Resultado, escreveu também Sonho Grande, a história de Jorge Paulo Lema, Marcel Telles, Beto Sucupira, Abílio, Determinado, Ambicioso e Polêmico, 3 livros que você não pode perder. E você, o que você tem para contar pra gente? Tem o nosso espaço aberto lá no LinkedIn, grupo de discussões, Mundo Corporativo da CBN, lá você pode publicar o seu pensamento, seu artigo, ideias, enfim, é um bom momento para você compartilhar o conhecimento, porque esse é o nosso grande objetivo aqui no Mundo Corporativo. Conto com a sua participação também. Muito obrigado, até o próximo capítulo.